Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, nosso podcast direcionado a questões relativas a condomínio. Peço a vocês que compartilhem, que façam suas manifestações no canal. E hoje eu tenho mais uma vez a satisfação de trazer meu amigo para conversar sobre segurança, Luiz Alves. Quero informar também que o Diário de Condomínio é um canal que tem a Reis Herreira, administrador de condomínio, locação de imóveis, como uma patrocinadora. Ela é a idealizadora desse canal. Então é importante também que vocês tenham essa compreensão que o que a gente se fala aqui é justamente focado para questões de condomínio. E hoje nós vamos falar de questões de segurança, que está muito necessário de se comentar nos dias de hoje. E o Luiz, amigo, experiente pra caramba no assunto, eu queria te perguntar, Luiz, a gente está vivendo um momento muito estranho, assim, pelo menos recentemente nós tivemos notícias de muitos furtos em Juiz de Fora, até mesmo dentro de condomínios fechados, prédios, furto de cabo, etc. Dentro da sua trajetória, você pode até, é bom as pessoas, eu sei, mas é bom que as pessoas saibam. Como é que você iniciou, assim, a sua trajetória de vida relativo à questão da área militar? Como é que ela poderia nos estar nos ajudando hoje a criar algumas rotinas melhores de segurança? É interessante você trazer de lá para cá, pode contar história, eu sei que você fica preocupado, mas você fica à vontade aí para isso. Não, as experiências que eu tive nessa área, elas podem ser utilizadas tranquilamente no ambiente que nós vivemos aqui. Porque as soluções para de segurança que são efetivas, que têm uma eficácia para vocês terem uma ideia, existem 3 camadas, vamos chamar, de segurança. A primeira das quais é a segurança preventiva, Uhum, a segunda é defensiva e a terceira é ofensiva. Para vocês terem uma ideia, a segurança preventiva, ela a nível de eficácia, ela tem 80% da eficácia em relação às outras. Depois a defensiva 15 e a ofensiva 5. O que acontece é que nós como humanos, nós sempre somos sensibilizados, isso quase que está no nosso genoma, mas na nossa biologia com certeza, a preocupação com a segurança. Porque nós fomos feitos para olhar as ameaças à vida. Então uhum, a segurança ela está em todos os aspectos da nossa vida. E em condomínios, então, ela é crucial, porque, ao fim e ao cabo, nas 3 vertentes em que a segurança se faz necessária, ou que nos afeta maior, a primeira delas, tem a ver com a In defesa da tribo, integridade física, né. a integridade física e depois a defesa da nossa toca e da nossa tribo. Então, esses 3 níveis de segurança, eles englobam qualquer aspecto da vida. E as pessoas, quando acontece alguma ocorrência, ficam de tal forma afetadas, que só pensam em segurança defensiva ou ofensiva. Mas sem auxílio militar, por exemplo, consegue fazer? Eu acho que está tão abandonado, a sensação que eu tenho é que tá tão Nós estranho. nós Como se prevenir se as pessoas não têm nem mais medo de estar fazendo? Não tem, você pode até se prevenir, mas as pessoas elas não têm medo algum de cometer qualquer tipo de ato, então elas só vão. mas Independente da prevenção que você tomar, mas elas vão esses tentar esses, por ultrapassar. enquanto, embora eles nos afetem emocionalmente e pareçam que são no número maior, eles são muito poucos. A maior parte das ameaças que nós temos nessa nessa área de segurança são indivíduos que simplesmente vão furtar alguma coisa. Hum. Não são profissionais, porque contra esses profissionais não adianta nós pensarmos em ter medidas, porque elas não são Mas eficazes, onde que são muito são, eu sei, caras. mas eu digo assim, aonde que são os pontos vulneráveis então? Por exemplo, se eu te cortei, né, indelicado, mas eu penso assim, aonde que está a vulnerabilidade? Como por onde começar isso? A proteger um condomínio, por exemplo.
O primeiro passo e o mais efetivo é nós fazermos segurança preventiva. E a segurança preventiva começa por se criar uma cultura de segurança no condomínio. E essa cultura de segurança faz com que as pessoas prestem mais atenção àquilo que é fundamental. A prevenção é responsável por 80% das medidas eficazes. As outras duas, que seriam a defensiva e ofensiva, elas são muito caras e pouco eficazes. Por quê? Para se ter segurança é preciso que haja uma resposta rápida. Não adianta a gente querer segurança com base, por exemplo, nas instituições de defesa, nem as policiais, nem as das Forças Armadas, porque elas são muito lentas na reação. E outro aspecto que é o mais importante de tudo isso é a gente cuidar do ambiente. Quando o ambiente não é desejável, ele não vai ser invadido, ele não vai ser buscado. Quem vai furtar alguma coisa ou ameaçar, ele vai em função do valor que o alvo tem. Então, tem uma série de preocupações que se têm que ter como prevenção que as pessoas não têm. Por quê? Por preguiça. Nós sabemos muito bem que, por exemplo, hoje em dia são furtados telefones celulares toda hora, não sei quantos por segundo. E as pessoas continuam andando na rua com o telefone na mão. Nas casas, as mesmas coisas. Desculpe te interromper, não só na mão, né, gravando vídeo, com o celular Mandam aqui, vídeo. assim, balançando para alguém pegar. E tem alguns ditados que traduzem bem as necessidades da prevenção, porque aquilo que não é visto não é desejado. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem um Claro. ditado como esse? Aham. Então tem que haver uma série de atitudes, de comportamentos que evitam expor desnecessariamente. Ainda por cima, hoje em dia, tem coisas que são patentes. Basta entrar nas redes sociais para ver um monte de gente Se contar um expondo, monte né? de vantagens que às vezes são falsas, mas que expõem e passam a ser alvos fáceis. Indicando inclusive o local onde mora também. Eu acho que Sim. tem muita referência de onde mora, a rotina que faz. Aí é fácil você monitorar as E pessoas. tem o risco também de rede social, não só rede social, tem um colégio aqui em Juiz de Fora que está colocando fotos dos alunos para passar num telão em frente ao colégio. A partir do momento que você sabe que uma dessas crianças está atrelada a um pai que pode ter um pouco mais de dinheiro, torna o risco dessa criança se sequestrar em algum momento. É, Mesma coisa com mas rede social. isso aí mas não é Ah, é um tanto assim. risco. Luiz, quando eu digo num condomínio específico, a gente o que está acontecendo, eu acho? Todo mundo pensou que o porteiro era a solução, mas ele está ficando rendido com muita facilidade. E aí criou-se a portaria, Remota. remota. Parece que também não se resolve Não. muito. Todas essas medidas são medidas que não são eficazes. Não adianta eu ter uma câmara, por exemplo, gravando tudo, se eu não tenho ninguém para ver essa câmara. Não adianta eu ter alarmes que tocam e ninguém presta atenção. Então, esses tipos de soluções, quando eu falo numa cultura de segurança, Uhum. ele significa a cooperação entre as pessoas que vivem próximo, não precisam de ser vizinhos contíguos, podem ser indivíduos que vivem no mesmo bairro ou no bairro do lado, mas que eles, ao serem avisados que houve uma invasão na casa de eles possam simplesmente pegar o telefone, ligar para lá e saber se de fato é uma ameaça verdadeira ou foi algo, um alarme falso. E criando-se uma cultura de segurança, e essas células, que no máximo, têm que ser constituídas por 3 pessoas de confiança, porque 3 pessoas, eu digo de confiança, porquê? Porque nós temos que
convidar para uma célula dessas pessoas que eu sei que vão responder, que vão ligar para mim se o meu alarme tocar. Uhum. Uhum. Ao verificarem que de fato houve uma invasão, eles entram em contato com um grupo de apoio. Quem será? O grupo de apoio seriam aquelas pessoas dentro do condomínio que estão dispostas a se engajar num sistema de segurança. Uhum. A partir daí, é muito difícil alguém invadir, seja o que for, sem ser visto e sem ser, pode ser até preso, né? Aham. Sim. Dependendo de como se montam essas células e as células de apoio. As células de intervenção rápida, vamos chamar assim, e depois as células de apoio. Um alarme você não acha interessante? Monitoramento? Mas o alarme é interessante. Dentro de cada casa, nós podemos ter sensores, podemos ter câmaras ou Uhum. podemos ter tudo isso, dependendo dos interesses dos indivíduos. O que é? O que é importante é ter formas de assinalar a invasão do perímetro, né? Uhum. E a invasão dentro da casa. Porque para que um alarme não esteja tocando a toda hora, e isso acontece às Uhum. vezes por Dispara, né? você tem sensores que têm um som baixo, que te avisam quando alguém invadiu e está dentro da residência. E tem os outros alarmes que vão avisar os vizinhos. Para além disso, existem os botões de pânico. Uhum. Uhum. Então, com muito pouco dinheiro, dá para montar um sistema de segurança que seja eficaz. Não precisa de coisas sofisticadas, não precisa ficar gravando tudo. As câmeras, para mim, que gravam, e elas só servem para ir verificar a posteriori, quando a segurança ela necessita de uma resposta muito rápida. Uhum. E também depois que já aconteceu aí, não adianta mais, Não né? adianta. É, E a a depender do que fosse, já teve a sequela. Não adianta, a prevenção é que é eficaz. Sim. O Quintas tem até um sistema interessante, porque o contato dos moradores do condomínio, até por uma questão da assembleia, uma questão da associação que foi formada, o contato dos moradores ali do Quintas é muito rápido com a polícia. E tem um posto de polícia que fica no Bom Clima. Então, com relação àqueles moradores dos bairros ali, a polícia chega bem rápido quando acionada. E Mas nem também o fato também de ter um grupo que engloba todos os moradores também auxilia muito, porque é muito rápido o acionamento. É o que o Luiz está ali é comentando. verdade. Agora, Então, nesse caso para específico, além da tem um polícia, porque a acionamento. polícia não chega com essa presteza toda em qualquer lugar. Claro. Sim, Tem que claro. haver um grupo de intervenção rápida. Esse grupo que toma as primeiras providências, ele aciona, antes até da polícia, outros moradores para reforçar um pouco a intervenção. Como é essa intervenção? Essa intervenção é, como a polícia gosta de dizer, para circunscrever o perímetro. Ou Sim. seja, para evitar que alguém saia sem ser notado. Uhum. E também tem, dentro dessas medidas todas, porque ao fim e ao cabo existem diversas formas de resolver isso, pode haver alarmes suficientemente fortes para que fazer com que os indivíduos se Inibir, né? afastem. E passando a saber-se que dentro de um condomínio já existem medidas como essas, eles vão preferir outros condomínios onde isso não existe. Uhum. Então, não adianta ter porteiros, portarias, armas. A primeira coisa que as pessoas pensam quando se sentem ameaçadas é: eu vou comprar uma arma. Uma arma não serve de nada. Eu já dei milhares de tiros na minha vida. Eu não tenho arma. A arma só serve se você tiver um fator surpresa do seu lado. Tem gente que anda armado dentro do carro. Para quê? Para você conseguir se defender dentro do carro, tem que ter a arma na mão e quando alguém se aproxima já tem que disparar. Ninguém pode fazer isso. Uhum. Então a arma não serve. A arma serve como um chamariz para irem lá buscar a arma. Por exemplo, coisas simples. Tem gente que compra uma televisão de 60 polegadas e aí pega a caixa, a embalagem e descarta no lixo. Todos esses indícios que fazem com que o alvo seja
Identificado, né? identificado e valioso, eles têm que ser evitados. Por exemplo, tem gente que tem cofre dentro de casa. Os empregados sabem que tem cofre. Nem que o cofre lá não tenha nada, Já é desperta um atenção. chamariz. É. É preferível. Como é que se vocês verificarem como é que se protege, sei lá, um quartel numa zona de combate, a cerca é arame farpado, não tem muros. Todo mundo acha que muro é bom para a segurança, não é, porque o muro esconde um assaltante. Ele entra, pula o muro e fica ali sem ninguém o ver. Se tiver uma cerca que seja permeável, quem passa na rua vê. O assaltante vai preferir assaltar uma casa que tenha um muro que veda a visibilidade para a rua. Você estava contando, antes da gente conversar, a respeito lá, na época que você estava em Angola, o que que você estava falando? Que você, no início, você falou que você. Quando começou a guerra em Angola, esse é um caso que serve Aham. para atestar aquilo que eu estou dizendo. Primeiro, Portugal naquela época tinha meia dúzia de soldados e tinha que cobrir um território imenso. É que todas as colónias somadas dão qualquer coisa parecida com a área do Brasil. Uhum. E o que é que Portugal tem? Naquela época tinha uns 7 ou 8 milhões de habitantes. Militares, tinha meia dúzia. Então foi necessário preparar-se tropas rapidamente para fazer frente às invasões que estavam ocorrendo. E Angola, por exemplo, é um território que é 5 vezes menor que o Brasil, então é uma imensidão. Tinha 6 milhões de habitantes, que não é nada. Então tinha uma série de povoados pequenos que estavam semeados pelo território, que não tinham possibilidade de ser defendidos. Quando eu fui para essa região, já a guerra estava bastante avançada, né? Foi na época do movimento de libertação da Angola? Foi na Exato, Revolução? antes da Revolução, na época em que os Estados Unidos e mais a China e a União Soviética começaram a patrocinar a entrada de mercenários para ver se os colonizadores saíam para eles os substituírem, que na verdade foi o que ocorreu. Uhum. Então nós tínhamos que defender essas cidades, essas aldeias semeadas pelo povo, sem armas, não tínhamos armas. Nós conseguimos resolver o problema exatamente com essa política de defesa, que mobilizava a população toda e todo mundo atuava. É claro que a atmosfera é muito mais grave do que ela existe hoje, mas nós estamos caminhando para isso. E se a gente conseguir formar células, microsistemas, onde haja uma cultura de segurança, que no caso seriam os condomínios, Uhum. aos poucos é igual ao nosso sistema imunológico. Quando o nosso corpo é invadido por qualquer agressão, o que acontece? O sistema imunológico vai combater aquelas células rapidamente. Se você tiver uma cultura de segurança em que haja diversos pequenos órgãos que se comunicam com outros e assim se multiplica de uma forma geométrica a atuação dentro da rapidez necessária, a gente vai acabar aos poucos de um condomínio para o outro. Você monta a segurança de um bairro, monta a segurança de uma cidade. Mas Uhum. sabe o que eu tô achando? Parece que o pessoal tá ficando mais ousado agora. Eu não sei se é a É, utilização Porque de prende é solto. drogas, tá, pela impunidade, né? passividade dos habitantes. Não, eu não Tá acho todo que mundo seja ficando só a muito. passividade dos habitantes. Existe também uma questão a ser legislativa também, né? E do judiciário. É o prende e solta. Isso, qualquer discussão que é feita, como você precisa de inúmera atender a certas questões para conseguir uma prisão preventiva, muitas pessoas, elas não atendem a essas características, então são soltas com muita facilidade. Seja porque é um furto, seja porque não atende a pena, seja porque não teve uma condenação anterior para ser E reincidente. como é que cuida, por exemplo, da interceptação? Por exemplo, lá quando você veio do Rio, e o Rio de Janeiro, pelo menos em tese, pelo menos pela aparência, pela divulgação em tese, se mostra mais violento que Juiz de Fora.
a gente tem visto um monte de furto aí de cabos de energia elétrica. Toda hora tá tendo essa coisa aí. Uhum. Tá ficando até chato já, porque Tá aqui aí o Estado não dá conta. é, Por que que o Estado não dá conta? Exatamente pela capacidade de resposta. Não é porque eles não tenham forças armadas, etc., para combater. Só que quando eles chegam, já era. Então não adianta tomar medidas de segurança que não respondam dentro de um lapso de tempo necessários para que sejam efetivas. Por exemplo, suponha aqui num bairro, defender um condomínio é muito simples. Defender um bairro é mais complicado. Mas os bairros normalmente têm porteiros e esses porteiros estão de noite e estão de dia. Basta colocar o mesmo sistema de segurança, onde, quando existe um alarme ligado, haja 2 indivíduos ou 3 que mobilizem depois outra força um pouco mais numerosa para atuar, que esse bairro vai deixar de ser assaltado. Porque eles têm que escolher alguma coisa. Felizmente, hoje em dia, o número de criminosos que faz essas coisas é muito menor do que o número de habitantes. A força dos habitantes é muito superior. O problema é que as pessoas normalmente são passivas. Vocês sabem que em qualquer área da vida tem uma meia dúzia de indivíduos ativos que espalham o terror Uhum. por populações muito mais poderosas se elas se forem unidas. se organizar. E para se organizar, é preferível usar uma equação que eu gosto, que é a mesma equação da motivação. Você, para proteger alguma coisa na vida, seja os seus interesses particulares, da sua empresa, do seu bairro, da sua cidade, você tem que ser pessimista e impulsivo. Já para ganhar alguma coisa, você tem que ser otimista e ter paciência. Uhum. Uhum. Então, essas 2 equações, elas são um framework suficientemente bom para a gente saber como atuar. Então, se eu quero segurança, eu quero proteger alguma coisa. Para proteger isso, eu tenho que ser pessimista. Então, eu tenho que ter cuidados que não tenho hoje, porque sempre se acha que não vai acontecer conosco. Previsibilidade. Eu fiz um manual que vou encaminhar Uhum. para vocês verem como, com poucas medidas, vocês conseguem uma efetividade muito alta. Uhum. E isso pressupõe o quê? Primeiro, não adianta você colocar equipamentos de detecção, porque eles são necessários, que eles não têm uma manutenção preventiva eficaz. Então, o que é que eu acho que é bom? Cada um monta os seus equipamentos de proteção dentro da sua casa e toma conta da manutenção deles. Não entrega isso a terceiros. Se entregar para terceiros, não vai ser eficaz. Segundo, esses equipamentos têm que ser suficientemente baratos para que quando avaria você troca na hora. Porque se eles forem caros, avaria uma câmara, avaria um Você não detetor, vai trocar e falhou, não né? vai trocar. Aí falha o processo. Então, os manuais que têm que ser passados para os condôminos, eles têm que chamar a atenção para essas pequenas coisas que têm a ver com comportamentos. Então, talvez uma forma de sensibilizar seria um encaminhamento. Você tem uma ideia, né? Então, igual você falou, a coordenação por célula, cada um tomando conta. Então, o que está faltando é debater o assunto com maior intensidade dentro dos condomínios também. Porque o assunto não é debatido dessa forma. Não é, não é. Normalmente a gente debate ó, Nossa, aconteceu câmera. isso, vamos instalar uma câmera, vamos Vamos calar botar câmera, vamos Sempre botar atribui ronda, a vamos botar terceiro. ronda armada. Eu É. conto-vos um caso que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Eu morava num condomínio, um dos melhores condomínios na Barra, que tinha 35 casas. Nós tínhamos 17 homens armados lá dentro. O que é que aconteceu? Um para cada duas casas. Noite e dia, gente fazendo rondas, etc. E era uma área restrita. Um dia, constou, porque essas coisas se sabem sempre quando existe algum atrativo, os profissionais e os não sabem que existe. Claro. Uhum. Foram lá, pegaram as armas de todo mundo, sem haver um tiro disparado. Uhum. Resultado, depois disso nós acabamos com esse negócio armado, porque ninguém me escutou naquela época, e passou a haver
uma cultura de segurança, até porque era uma época propícia, porque é sempre quando se assalta ou quando se rouba, né? É que se botam as trancas na porta, não é? Isso não tem um ditado que diz: É, casa assaltada, bota trancas na é, porta. depois se acontece que você toma medida Só de que proteção. hoje, da maneira como está evoluindo a insegurança, é possível fazer com pessoas que pensam tomarem medidas mínimas, e são coisas muito fáceis. O que é que custa alguém escutar, ser avisado pelo telefone celular que a casa de um companheiro dele, de um amigo ou de um condômino que é vizinho, tocou o alarme, ligar para ele e perguntar: "Ô fulano, o que é que houve?" Uhum. E se de fato se comprovar que houve uma invasão, chamar mais 3 ou 4, porque sempre existem, nos condomínios sempre existe gente ativa. Uhum. Existe um monte de gente que não quer fazer Tem os nada. indiferentes também que não querem participar e Não esse tem povo problema, é, porque desde que você, consiga uns 15% dos condôminos que adiram, uhum. você já tem uma cultura de segurança bastante efetiva. E isso propaga-se da mesma forma como se propaga a vulnerabilidade de um alvo, também se propaga a defesa desse alvo. E os assaltantes, eles têm um mínimo de discernimento para entrarem só onde vale a Tem um pena. condomínio nosso aqui que, ele estava tendo ele é comercial e residencial. Colocou uma campainha. Tem a câmera, o porteiro fica interno, e toda vez que chega normalmente é usuário de droga, que vai roubar fio, que por sinal roubou o fio da bomba, aí aciona a sirene, que isso pelo menos dá uma dissuasão. Também, essa é uma das medidas baratas e um botão de É, pânico é é, baratíssimo. é um botão de pânico, é isso Uhum. aí. E para além daqueles equipamentos que você pode ter instalados e não precisam ser muitos, E é você pode barato, né. carregar um botão é baratíssimo, no bolso, porque de repente você pode detectar alguma anomalia e você aperta o botão. Inclusive é para a saúde, a segurança para todos os aspectos. A nossa segurança não é só inerente às ameaças que vêm de terceiros, elas Uhum. também existem, por exemplo, a segurança nas empresas, a segurança tem N casos que podem ser com pequenas medidas, singelas e baratas, É. podem aumentar em muito a E segurança aí tem aquele outro a outra parte, a outra perna, né. O que falta talvez é a sensibilização também. Eu acho que a gente está ficando muito indiferente a tudo isso, tornando a coisa normal. Uhum. Dá a sensação que, foi furtado, faz parte do dia a dia. O camarada fez isso. É como se isso já fosse da rotina. Hoje furtaram menos do que ontem. Pô, ganhei. Como se o furto fosse uma situação já rotineira e passível de aceitação. Então, realmente, o assunto ele está ficando, eu acho que saiu um pouco do controle. Juiz de Fora não era assim, está ficando perigoso já, determinadas horas da rua. Nós tivemos aqui recentemente um assalto à mão armada aqui no Estrela Sul. 7 horas da noite. É muito cedo o horário, não é um horário comum. E sei lá, a sensação que dá é que realmente, se as pessoas não se mobilizarem como você está falando, não vai ter muita alternativa, porque o Estado parece que meio que não, não, descuidou essas mesmo. coisas o Estado nunca deu conta nem nunca vai dar. E o que é bom que a gente consiga explicar para todo mundo é que isso aí é inerente aos comportamentos do ser humano. Por que é que as pessoas não se ajudam? Por que é que as pessoas não atuam só quando estão em crises muito graves? Porque tudo aquilo que não é natural, a gente cria fricção límbica, cria uma resistência. Nós fomos treinados por milhões de anos, não é? Desde que a vida existe, para poupar energia, senão nós não estaríamos aqui. Sim. E o nosso cérebro não deixa fazer nada que não seja natural sem criar fricção límbica. É o princípio da inércia, né. Você só se mexe quando Você você só precisa é mexe, empurrado. Você você só se mexe. Essa muito fácil de dizer. Nós temos, suponha uma balança. De um lado, eu tenho a fricção límbica, que é essa resistência que nós temos a um gasto energético que não diz respeito àquilo que é natural. Nós andamos, falamos, não sei o quê, todo dia,
sábado, domingo e feriado e não causa fricção límbica nenhuma. Mas se a gente vai querer aprender a escrever, a ler ou qualquer coisa que não faz parte daquilo que já é comandado pelo nosso sistema homeostático, a gente não quer. Então a gente procrastina, a gente fica preguiçoso, nas mínimas coisas. Esse equilíbrio dessa balança tem a ver com a motivação e, quando ela não existe, com alguma disciplina para colocar num prato que vai equilibrar essa. Então, nós dizermos que as pessoas são preguiçosas, que são procrastinadoras, como se isso fosse uma falta, um desvio de caráter, é algo que nunca foi enfrentado com a devida coragem. A gente tem é que arrumar propostas e arrumar argumentos para explicar que, com muito pouca fricção límbica, nós podemos ter uma vida muito mais confortável. E nesse aspecto da segurança, é fácil mobilizar as pessoas, porque isso é uma ameaça que já vem na nossa biologia. Nós sentimos a insegurança a É o qualquer dia momento. inteiro. Hoje está o dia inteiro. E você sabe que você falando legal, eu fiquei pensando, criar protocolos, né? Aí Você está. pode criar Então, protocolos eu ia me internos. esquecendo dessa estratégia. Essa estratégia é fundamental. Tudo aquilo que cria fricção límbica, se eu criar um framework, ou seja, uma estrutura, um protocolo, Sim. o que é um framework? Um framework seria uma estrutura que serve para todos. Quando essa estrutura é aplicada consistentemente, ela vira um hábito de pensamento. E é muito fácil, em coisas que criam pouca fricção límbica, nós conseguirmos criar hábitos de pensamento, porque não requer disciplina. Uhum. Requer motivação. E se eu tenho uma ameaça, eu tenho motivação suficiente para agir. Porque a motivação não é só buscar prazer, é fugir da dor também. Fugir da dor e buscar prazer. Quando? Imediatamente. Aí é que pega. Porque se eu não conseguir reagir imediatamente, as medidas que eu tomo não são efetivas. Isso dá para articular esses sistemas de segurança, e não só, que sejam efetivos. Como muitas pessoas não sabem como agir, se você estabelecer o protocolo, ela tem a Pois rotina. é. Ela já tem a Como rotina dela. tudo, não é? Nós temos É. protocolos para resolver as coisas e um deles diz respeito a quase tudo e nesse caso se aplica, que é: eu preciso ter protocolos que sejam rápidos, práticos e eficazes. E simples também, Sim. porque se for muito complexo não dá Não resultado, dá não e funciona. você já reparou que nós dentro da educação que nós tivemos, da vida que nós tivemos nos últimos, sei lá, 3.000 anos, nós gostamos de complicar as coisas. Coisas Sempre, simples, sempre. complicamos. E ao serem complicadas, cria muito mais fricção límbica que as pessoas não fazem. Então, É porque você foge. qual Tudo é, que é difícil você corre. qual é a minha forma de filtrar as coisas, as soluções? Suponho que eu tenho 10 soluções. Tenho que escolher uma. Eu vou ver qual é a mais prática, mais rápida e mais eficaz. É claro que a eficácia não é jogada de lado. Mas se entre elas todas forem eficazes, a mais prática e a mais rápida é aquela que eu escolho. Da mesma forma, quando a gente vai fazer um plano, seja ele para uma empresa, seja ele de segurança, ou seja, diga ele respeito a qualquer outra coisa, esses frameworks podem ser usados porque eles são, eh, são como a organizar rotinas. Aquelas que nos servem particularmente, porque todos nós somos diferentes, porque tivemos experiências de vida que nos fazem diferentes, não adianta querer impingir para todos. Cada um arruma a sua própria fórmula. Uhum. E quando ele gosta da fórmula, ele vai repetir de uma forma consistente e vira um modelo de pensamento. Vai no automático, é como Então, dirigir um carro, por exemplo. então voltando à segurança, vamos ver. Uhum. O problema das pessoas é que eles gostam de fazer tudo e acham que isso é que está certo. Quando, se nós quisermos ser muito mais produtivos, nós temos que separar o que é fundamental e só atuar em cima disso. Então, Uhum. se dentro da segurança, eu sei que a segurança preventiva são 80% e o resto, eu deixo o resto de lado e vou atacar naquilo que me produz resultado, ou seja, num ponto de alavancagem.
Se nós partíssemos de identificar quais são os pontos de alavancagem para qualquer proposta, qualquer objetivo que a gente tenha, nós trabalharíamos muito menos e conseguiríamos muito mais resultado. Este é um caso igual aos outros. Então, por aí, eu Você acho que as já soluções... experienciou alguma situação que na prática isso tivesse dado resultado? Claro, na segurança, Não, eu muitas. digo nesse caso de criar células, etc. Você já Claro, experienciou isso? foi assim que a gente defendeu um monte de povoados metidos no meio do mato, onde as únicas armas que existiam eram armas de caça. Tinha uma meia dúzia de caras que tinham arma, e numa guerra de guerrilha você sabe que as ameaças podem vir por uma, duas pessoas e colocam um pânico geral. Ao instituirmos essa cultura de segurança, todo mundo se ajudava. E acabou. Deu tempo para nós formarmos militares e deu tempo para nós ganharmos a guerra, porque poucas pessoas sabem que quando os portugueses fizeram a tal revolução, que devolveram as colônias de qualquer jeito, já não havia mais guerra, porque os países que financiavam a guerra já tinham cansado de dar dinheiro e não conseguir resultados. Não tinha mais guerra. E isso foi como? Foi com protocolos inteligentes, não foi com... Para vocês fazerem uma ideia, Portugal teve, para defender todas as colónias, o máximo 3.500 homens atuantes. Ele tinha 35.000 homens mobilizados, mas só 3.500 eram atuantes. E com esses 3.500, a gente conseguiu impedir o avanço desses elementos, que a maior parte deles, pelo menos no início, eram mercenários, não eram habitantes das colónias, e que depois, é claro, que eles conseguiram mobilizar algumas forças de gente que eram nascidos nas colónias. Mas eu tenho alguns filmes que nunca mostrei para ninguém, mas que atestam isso. Por exemplo, eu fui comandante das tropas a cavalo no leste de Angola. Foram uma das últimas forças de combate a cavalo que foram experimentadas em guerra de guerrilha, fazendo cobertura de quadrícula. Nós compramos na África do Sul 800 cavalos. Nós tínhamos 2 esquadrões de cavalaria que usavam metade desses cavalos. Esses cavalos foram um elemento dissuasor importantíssimo. Quando a gente vê hoje gravações dos comandantes inimigos a respeito das tropas a cavalo, vocês riem. Porque onde a gente entrava, acabava a guerra. Porque a resposta, O cavalo se impõe. a velocidade com que a gente cercava um objetivo era tão grande que o pessoal entrava em debandada. Nós pegávamos quase todo mundo à mão, não precisava matar mais ninguém. Não tinha capacidade de reação. Não, a rapidez é fundamental na vida. E isso é para tudo. Quando eu falo naquela equação de quando você quer ganhar alguma coisa na vida, você tem que ser otimista e paciente, é uma equação que serve para o inverso. Quando eu quero defender alguma coisa, eu tenho que ser pessimista para ver as ameaças reais, separar aquelas que são fundamentais, e tem que ser impulsivo, porque o tempo conta. Em algumas práticas que a gente precisa para resolver problemas reais. E eu acho interessante realmente, assim, é lógico que eu acredito que alguns mecanismos de proteção isso favorece no conjunto. Não acredito que seja fundamental. Eu acredito também que Tem a sua aplicação, é, mas ela dentro do nível de eficácia que tem. Que é bom que dentro dos filtros que nós usamos para interpretar diversos tipos de soluções para diversos objetivos, sejam levados em consideração alguns parâmetros que funcionam para tudo. Por exemplo, se você quer ensinar alguma coisa a alguém, ninguém ensina nada a ninguém, né? Mas você pode provocar através de perguntas que aquela pessoa chegue às conclusões necessárias para ele conseguir resolver seu objetivo. ele próprio chegar à conclusão dele. Sim. Quando eu vou analisar alguma abordagem numa área qualquer que requer conhecimento e absorção desse conhecimento,
eu também escolho com base num critério. Qual é o critério? O que é que provoca maior neuroplasticidade? Nós só aprendemos se o nosso cérebro se modificar, se as nossas crenças se modificarem. Para isso é preciso que o cérebro se modifique. Se eu tiver diversos tipos de abordagem, diversos tipos de protocolo, que é um dos cuidados que a educação e as empresas, etc., deveriam ter, mas não têm, todos gostam de coisas complexas. Se eu tiver, só tem 2 tipos de situação em que a neuroplasticidade ela é muito eficaz. Ela acontece mais rápido. Uma delas é com uma emoção forte, né? Basta um dos exemplos hoje recorrentes é onde é que você estava quando as torres gêmeas caíram. Por quê? Provocou uma emoção forte. Mas não dá para nós usarmos emoções fortes para tudo na vida. Isso é impossível. Até porque você não tem emoções fortes toda hora na vida. A maior parte do tempo você Felizmente. sabe. Para um lado e para o outro. É bom e ruim, né? É. Mas tem um outro, que é através do comportamento. Se você precisa de ensinar alguma coisa a alguém ou fazer alguma proposta para que a pessoa aprenda aquilo que ele quer, se começar pela prática, mesmo sem entender absolutamente nada do que é que está por trás daquilo, coisa que a universidade e as empresas e tudo procuram aplicar, você consegue uma efetividade muito maior. Haja visto como é que se treinam homens, não é só homens, só animais, etc. Desde a época que a gente estava lá na caverna, para ir caçar, através do comportamento. Ninguém vai convencer ninguém. Como é que nós próprios, quando é que nós próprios fomos gênios na vida? Dos 0 aos 2 anos de idade. Porque naquela nós Espontaneidade. aprendemos a falar sem ter gramática. É. Nós aprendemos a andar e hoje não conseguimos sequer levantar da cama para ir cumprir uma atividade simples. É a história da criança de 3 anos que fala japonês, mas você não fala. Que A é tudo minha, eu mais tenho fácil de casos aprender. desses na família. A minha neta, eu tenho uma neta que foi para a Escócia, foi para o Reino Unido primeiro, tinha 3 anos de idade. Foi a primeira a dominar o inglês. E ela não sabia uma palavra, poucas sabia de português. Aí. É assim que se aprende. Só que nós, os nossos pais e os nossos professores, principalmente os da primária, eles vão me sacrificar, mas não tem problema. Eles matam-nos a curiosidade, porque naqueles 2 primeiros anos, o nosso aprendizado é com base na curiosidade, nas trocas que criam gratidão. Depois disso, começam-nos a ensinar que isto está certo e isto está errado, isto é preto e isto é branco. E a gente cria uma série de paradigmas e crenças que nos impedem de fazermos coisas melhores durante a vida toda. E está na hora de se começar a usar uma estratégia diferente. E ela pode ser feita como? Primeiro, fazendo perguntas. Se eu soubesse o que sei hoje, eu teria os meus filhos muito melhor educados do que eles foram. Porque eu também adotei esses critérios que me Sim. ensinaram. É porque foi Ninguém me repetitivo. ensinou Sim. a fazer perguntas. Alguém aqui aprendeu na escola a fazer Não. perguntas? Muito pelo Não. contrário, você é treinado a responder perguntas. Aprenderam E não questionar o a professor. satisfazer os interesses dos pais e dos professores, não sei o quê, através de trocas que criam o quê? Satisfação. Quando você começa a mapear isso do ponto de vista neurofisiológico, você vê que a cascata de neurotransmissores provocada é diferente. Uma delas cria vínculos de longo prazo, que é o caso da gratidão, e a outra não. A outra é volátil. E eu acho também que só quando você se assusta, igual você já falou, né? Só quando você se assusta é que você toma iniciativa. Quando a casa é arrombada, é que você vai arrumar tranca. Aí não adianta mais. É o caso do indivíduo que fuma a vida inteira, todo mundo lhe diz, e ele também sabe, e quando o médico lhe fala que está com câncer, ele para de fumar. É. Eu Não tive um adianta. amigo dele, amigo meu, assim. Nós tivemos Aí um eu amigo dizia, comum "Adolfo, que não parou, né? agora é que tu tem que fumar, rapaz, É. porque já não tem mais jeito." Mas nós tivemos um que não parou, né? O nosso amigo lá, E você sabe contador. o que é que pega
exatamente o tempo. Tudo aquilo que leva tempo para ser entregue ou para acontecer, a motivação vai para o espaço. Sim. Porque nessa equação da motivação, que é uma das coisas ótimas para a gente começar a olhar a vida, no numerador o que é que a gente tem? Expectativa vezes valor. Então a gente vive de expectativas que dá muito valor, que me criam um monte de dopamina, um monte de... Com a Mas crença na em baixo, eternidade, inclusive. É. o divisor é em quê? É a impulsividade vezes o tempo que demora para entregar. Quando uma ameaça real como esta do fumo, etc., etc., demora muitos anos para entregar, a pessoa dá um monte de desculpas, inclusive isso não vai acontecer comigo. É. Que eu tive o meu pai, o meu avô, que fumou até aos 90 anos e... A Não é? mudança de comportamento dentro de uma escala societária, dentro de uma vida em coletividade, onde você tem o cuidado e a necessidade de tomar conta do outro, dentro dos protocolos, eu acho que o estado de necessidade fala muito alto. Enquanto a pessoa não perceber isso, ela não se mobiliza, E né? não sei se vocês repararam um fenômeno que agora com a internet tudo muda um pouco, por causa da exposição e da velocidade, tal velocidade com que as coisas acontecem. Aham. Aqui há um tempo atrás, como eu acompanho bastante isso, as propostas dos influencers, Hum. como é que eram? Primeiro, metiam medo às pessoas para depois entregar a solução. Sim. Agora, de repente, há um pouco tempo para cá, inverteram. Todo mundo diz que tudo é fácil. Não, se tu fizeres 3 Aham. exercícios, tu vai durar até os 7 100 leis, anos. 5 regras. É, É. mas rápido, mas tudo é fácil. Antigamente, metiam medo e depois entregavam uma solução. Também, a maior parte das vezes, fictícia, né? Aqueles E sempre arautos. soluções rápidas também. Eles botam medo e a Agora é tudo solução rápido. apresentada É. também é Tudo milagrosa. rápido. Tudo é rápido. Tem três passos para fazer tudo na vida. Só que não acontece. Porque ninguém... Eu acho que uma das sacadas destes últimos anos de pesquisa que eu tenho feito, né? Que já são 8 anos que eu estou tentando entender onde é que eu errei na minha vida, elas têm a ver com a fricção límbica. Não adianta, você... Tem gente que diz, porque quando eu for rico... Pô, eu dou a maior fórmula, a fórmula mais fácil de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro é muito fácil. Só que precisa de conseguir equilibrar a fricção límbica. Por quê? Você dá uma fórmula para o indivíduo que com certeza vai levá-lo ao patamar que ele deseja. Só que ele não dá o primeiro passo. Ele sempre posterga e leva e dá. E isso me fez entrar a fundo nessa razão. Porque como é que você ganha dinheiro na vida? Você tem que identificar um alvo, uma pessoa que tem uma grande dor, que você sabe ou sabe quem sabe resolver. E ele vai te pagar, vai ter, Quanto porque a maior o problema, reciprocidade... maior o Quanto custo, a maior a solução. dor, maior o valor. Claro. E existe gente que tem dinheiro para pagar muito. Então, em tese, é muito fácil você usar uma fórmula como essa. Só que não tem nenhuma fórmula na vida que não despenda energia. E É. aqueles passinhos pequenos, para um indivíduo vencer na vida, precisa só duas coisas. Ser humilde, para escutar, porque ele não sabe nada. Todos nós achamos que sabemos muito, não sabemos nada. Tem que ter cara que sabe muito mais. Temos que pegar esse cara e temos que saber dar os pequenos passos. Ou seja, temos que saber levantar da cama, escovar dente, tomar banho. E as pessoas não sabem fazer isso. Um dia fazem, outro não fazem. É. Enfim. Luiz, eu ficaria aqui, meu irmão, você um tempão, mas nós vamos voltar várias vezes, você virou sócio agora. Não, mas eu fico muito feliz, não porque tenha nenhum interesse de atuar em que área seja, mas porque vocês estão tocando em pontos que fazem com que a vossa empresa seja diferente das outras. Que ninguém está preocupado com isso. As pessoas até hoje têm uma facilidade enorme de conseguir dados, mas não lhes servem de nada. Aqui há um tempo atrás me perguntaram, eu acho até que foi você, o que eu achava da inteligência artificial. A gente estava conversando na sua casa. E como é Isso há que muitos anos, tem uns 2 anos atrás já.
E como é que isto vai eliminar não sei quantos empregos, não sei o quê? Não vai. Porque o ser humano é suficientemente preguiçoso para não usar. Sim. É verdade. Nós fizemos um curso recente em São Paulo e é isso aí mesmo. A maioria sabe da ferramenta, mas não quer aprender a usar. E é Mas não muito só bom. isso, a gente chegou também à conclusão durante o curso que existem coisas que você consegue solucionar com a inteligência artificial, mas ainda precisa de ter o contato humano para determinadas Com soluções, certeza, porque o ser humano busca esse contato. com Ele certeza. não quer ser atendido por um robô. E você sabe o que eu vejo até com um pouco, vejo isso, mas com um outro framework. O que acontece? O único lugar que nos resta como humanos, dentro de poucos anos, e poderia ser muito menos, mas pela preguiça não vai ser, Uhum. é saber pensar. É. Há 2 dias atrás, um amigo meu telefonou-me, ele estava na Suíça, ligou para mim, Luís, ele entusiasmado, porque tinha usado, ele sempre foi um neófilo nessas áreas, tinha usado lá um prompt meio tosco Sim. e ficou maravilhado porque a resposta estava errada e ele sabia a resposta. E depois ainda me conta que o algoritmo pediu desculpa e o elogiou muito e não sei o quê. Eu deixei-o falar, depois disse: sabe por que é que isso acontece? Primeiro, quando o algoritmo responde, ele gasta energia. Claro. Sim. O dono do algoritmo não quer gastar energia. Não. Mas, por outro lado, se ele disser a verdade, você nunca vai usar. Porque o que ele haveria de ter dito nessa oportunidade é que você é uma besta que não sabe fazer uma pergunta. Se você É. fizer a pergunta certa, a resposta é boa. Sim. Basta ver a quantidade de empresas que estão oferecendo os prompters pronto agora. Sim. Para você nem ter que pensar em como Você não tem que elaborar. pensar em como não perguntar. adianta, É. Eduardo, sabes por quê? Porque os prontos são tantos. Se você não souber Tem que ter pensar, um mínimo de você vai ficar conhecimento. com uma coleção de prontos desse Não tamanho e não vai adianta. achar. Não, você tem que ter um mínimo de conhecimento. A Até inteligência artificial auxilia, mas ela não traz o resultado. Não, é uma Auxilia. é uma ferramenta Ferramentas. interessante, É. como qualquer outra. Só que você precisa pegar aquela ferramenta e ter a capacidade de ler o que foi dito, ou rever o que foi Ser feito. humilde para aprender a fazer uma pergunta Mas não só isso. semi-inteligente. Às Eu vezes a acho. pergunta pode estar correta e ainda assim a tecnologia alucinar. Então tem que ter um humano Eu ali. só queria entender. Tem, e ela alucina por conta da nossa incompetência. Olha, Claro. há 3 dias atrás eu fui fazer um prompt para me extrair, porque eu estava querendo pegar diversas fontes, algumas minhas, escritas por mim, e outras que eu gosto, consulta, etc., para eu poder tirar uma ideia central em todas elas, mesmo que escritas de forma distinta. Uhum. E você sabe, um escreve, usa metáforas, o outro Um ponto de sei que, não sei sinergia. o que, o outro cara uma escrita formal. E eu preciso saber tirar daquilo tudo as que estão falando a mesma coisa de formas diferentes. Mas para achar sinergia entre elas, não. Para tudo dizer a mesma coisa de formas Sim. diferentes. Porque é fácil você fazer isso com tags. Mas quando você tem conceitos abstratos e quer tirar deles a mesma ideia central, as coisas pegam. E isso requer o quê? Uma análise dos textos de diversas formas, que nenhum ser humano é capaz de equacionar um pronto quanto este, vai fazer análise sintática, semântica, não sei o Não quê, dá. a intenção que está por Não trás dá. daquilo, etc. Não tem jeito. Demorei um dia para fazer isso. E eu estou trabalhando, Mas às chegou ao vezes, resultado? cheguei. E você se impressiona. Eu estou, às vezes, trabalhando 17 horas por dia, porque eu acordo, na minha idade, acordo entre as 3 e as 5 horas da manhã. E vou dormir às 8, porque já não aguento mais, a pilha já foi. E tem certas áreas, por exemplo, a vossa área, a área de advocacia, em que vocês sabem que não é matemática, Sim. vocês têm as leis, mas têm o espírito da lei, têm jurisprudência, não sei o que, não sei o quê. Sim. Vocês têm que poder entrar a fundo numa análise de um texto, dissecar de forma que encontre correspondência noutros que dizem tudo de uma forma diferente. Sim. Sim.
aquilo quando você vê rodar um ponto desse e vê perfeição não existe, mas aproximar-se muito daquilo que é perfeito e suplanta em muito a capacidade de um ser humano como nós, porque ninguém tem competência para analisar Não isso. dá para É pegar. Você muita fica informação. entusiasmado, aí vale a pena. Aí eu vou 17 horas, às vezes a minha mulher tem que me chamar a atenção para levantar da cadeira, Nossa. entendeu? Luiz, só para acabar, porque senão eu vou te agarrar aqui mais. Só uma pergunta rápida, assim, que eu me veio na cabeça. Finalizando a questão de segurança, onde que está a falha? A falha de que nós sempre combatemos inimigos que não existem. Nós somos especialistas, primeiro, em analisar os outros, e a nós mesmos não. Sim. E Porque é mais arrumarmos. fácil criticar o outro que você enxergar os Não, seus você erros. não tem condição Não de tem se erro. analisar, porque entra o viés Sim, o ego. o teu filtro tem crenças, Persona, tem o não sei ego, quantas. Mas nós combatemos inimigos que não existem. Se a gente conseguir, é possível, eu sei como fazer isso nesse âmbito da segurança. Você vê o que é fundamental. Eu costumo dizer, os pontos de alavancagem, em qualquer objetivo que a gente tenha, se você, vamos lá, a figura do iceberg tem 10% fora d'água, o resto está dentro d'água. A nossa vida seria muito melhor se nós focássemos só nos 10%. E teríamos muito mais tempo a viver. Claro. E nessa Claro. parte aí, e outras também, essa é a minha estratégia. E vocês podem experimentar, aliás. Eu tenho um negócio para mandar para vocês, só para vocês verem, porque se vocês instituírem isso como prática nas abordagens que vocês têm nos condomínios, vocês têm um diferencial competitivo muito interessante. Meu irmão, quero te agradecer mais uma vez. Nós vamos fazer Nunca mais, tem nós temos que mais voltar agradecer. mais. Quero te agradecer por você ter vindo. Eu sei que você é muito ocupado, 17 horas. Quero te agradecer. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que compartilhem, que acessem o canal, que se inscrevam. Lembrando sempre que o Diário de Condomínio faz parte do grupo da Reis e Reis Associados, Administração de Condomínios e Imóveis. E agradeço a vocês todos. Até a próxima.